Oi, Yalcha! Oi, Yal! Oi, Yalcha! Oi, Yal! Oi, Yalcha! Oi, Yal! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Vocês ficam em Lucas 10:5. Não amaldiçoeis o rei, nem mesmo em seu pensamento, porque já que ela condição de poder sondar. Tampouco em seu aposento insulte o rico. Porquanto uma ave do céu poderá levar suas palavras pelo ar. E seres alados poderão se encarregar de divulgar aos quatro ventos tudo o que disser, porque esse vento, irmão, esse quatro ventos não vai aceitar nunca falar mal, nem do sexto e principalmente do sétimo. Entende, irmão? E você vê que é uma representação que iria começar a batalha naquele momento. Vamos ver, irmão, nessa parte que o Papai Yalcha está sendo traído. Lucas. Página 1828. 22. Fala assim, irmãos, ó. 22:47, página 1829. Fala assim. Todos acharam, irmãos? Gratidão. Fala assim, enquanto ainda falava, eis que chegou uma multidão à frente. Estava o chamado Judas, um dos 12, que se aproximou de Yalcha para beijá-lo. E Yalcha lhe disse, Judas, com um beijo entrega o filho do homem? Vendo o que estava para acontecer, os que se achavam com ele disseram, mestre, e se ferimos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E Yalcha, porém, tomou a palavra e disse, deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, curou. Depois Yalcha dirigiu-se àqueles que vieram de encontro com a ele, chefe dos sacerdotes, chefes da guarda do templo e anciões, como a todos os dias, e não puseste, fala assim, Como um ladrão saiu. como a um ladrão saíste com espadas e paus? Como a um ladrão, se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, como a um ladrão saíste com espada e paus?
Eu estava convosco no templo todos os dias, e não puseste a mão sobre mim, mas é a vossa hora, e o poder das trevas. Viu, irmão? Porque naquele momento era necessário que aquilo acontecesse, que o poder das trevas reinasse. Doravante. Agora adiante, Daniel, muitos andarão errantes. Por quê? Porque ele recebeu as 30 moedas de prata e o espírito do erro que está conduzindo a mulher. Eu não gosto, entende? Eles venceram, mas só que a questão que nós fez naquele momento, mas aqui, ó, cadê? Vou pegar aqui Apocalipse 19 para nos consolar, entende? E para o nosso consolo. Para o nosso consolo. Nós vemos que Judas, ele foi o que? Espatifado. Exatamente no campo de sangue, aonde? Na terra, no altar do sacrifício. Entende? Foi morto na própria terra. E ele recebeu, entende? Ele vai ser morto aonde? Não, na Babilônia. É Babilônia. E ele vai ser o quê? Vai ser morto em Babilônia. Na praça da grande cidade. Exatamente. Vai ser lá. E você vê que é tremendo demais. Nossa. Apocalipse 19, 11. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui, ó. Apocalipse 12. Tudo é da vontade do papai, né? Tudo. Ninguém faz nada sem a vontade dele. Tudo ao controle, nós só temos que o quê? Nós temos que estar vivendo uma vida espiritual para compreender o tempo das coisas. Você vê que papai Yahshua Micael tinha que vir para ser o quê? Revestido na realeza. Porque você vê que ainda ele não sabe a hora que o ladrão viria. O papai Yahshua fala. Vocês veem até mim como um ladrão. Vem até mim como um ladrão, com pedras e pau. Irmãos, é muita coisa. Apocalipse 12, 7 fala assim. 19 anos. É 19 anos, não é 19 anos. É 19 anos, porque o traído está aqui, 19 anos, né? Fala assim: vi então o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Fiel e verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas, muitos cílios.
e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Aí nós já vemos lá o nome que o cavaleiro carrega, lá em Salmos. Quem já viu essa passagem? Levanta a mão. O nome, lá em Salmos, que o cavaleiro carrega. Lá em Salmos fala claramente. Salmo 68. Vamos abrir lá em Salmo 68. Isso mesmo, irmão Edicleiton. Irmão Edicleiton. Página 930. Salmo 68. Estava de olho na Sim. Joaninha. Prezar o papai. 68. Ó, 68, sim. 68, sim. papai não aqui. Nossa, os irmãos que é aquilo, né? É a fé. Não é 5 dias. O que nós vamos fazer lá? É muitos dias. Quem olhou assim, irmão, ficou para trás. Está perdendo uma grande porção. Porque mesmo que nós estivéssemos só reunidos entre nós, já estava agradando Ial, mas Ial, ele agrada em nos alimentar. A nossa fé, nosso espírito, a nossa alma, a nossa esperança. Porque há uma esperança melhor do que essa que nós estamos tendo. Vai ter esperança. Ah, não, vou ter minha casa ela vai ser. Eu vou ver se eu faço as placas por dentro de aço. Aí pode vir o que for, e aí não vai ser destruído. Não, eu posso plantar aqui e tal, que pode vir uma antimachia, que eu vou colocar a marca, que eu vou ter uma plantação. Vou pôr, irmão, vai depositar a fé nessas coisas. Eu deposito a minha fé em Ial, porque ele é fiel para cumprir. Nós vamos sair daqui em nome do Papai Ial, Assim seja. em nome do Papai Ial, que vai ser maravilhoso. Isso vai ser um memorial pelos séculos dos séculos. Nós vamos olhar um para o outro, irmão, vamos ficar horas e horas parado olhando, sem acreditar. É mesmo. Que a palavra fala que iremos ficar como os que sonham. Entende? Vamos ver só o nome aqui, nós vamos ver isso. Salmo 68:4. Fala assim, ó. Mas o justo se rejubilam, o ano jubilar, exaltam na presença de Ial, exultam na presença de Ial. Exatamente, exultam na presença de Ial. Na alegria, eles se rejubilam. Cantai a Ial, tocai ao seu nome. Abri caminho ao cavaleiro das nuvens. Seu nome é Ial, exaltai em sua presença. Qual que é o nome do cavaleiro, irmão? Que ele carrega? Ial. E aqui, ó, para você ver, o papai nos deu em espírito e confirmação através da mensagem do nosso amado irmão Marcos Bento. O papai usou ele. E olha só para você ver, irmão. A palavra é o maná que nos alimenta diariamente. Tudo foi escrito e nós nem leu, né, irmão? Romanos 15. Nós vamos lá em Romanos 15. Romanos 15 nós nem leu. Página 1989. Romanos 15:1. 1989. É uma coisa que eu peço papai dia e noite. Reviver os dons celestiais em nós, irmãos. Entende?
reviver os dons celestiais em nós, Ele nos dá a nossa visão, a nossa mente, para que nós possamos, com certeza nós não vamos nos lembrar assim e sentir como se o que nós vivemos, mas só pelo Espírito, mas a nossa mente poder compreender as coisas celestiais, irmão. Isso que nós temos que almejar, irmãos. Isso que nós temos que almejar. Elias, Raial, ele almejava isso, vivia só. Entende? Preferia andar só do que em más companhias. Porque sabia que aquilo para ele era o que? Era vida, porque aquilo lhe agradava. E os projetos de Yahweh, quando você é obediente, os projetos de Yahweh só amplia, só vai ampliando o projeto de Yahweh sobre a sua vida. Ele vai falando, esse aí eu posso confiar, esse aí eu posso abrir mais o esclarecimento sobre mais projetos sobre a vida dele. Entende? Aí quando você pega aqui o Romanos 15:1 fala assim: nós, porque o que está dentro de nós é muito mais forte do que aquilo que está no mundo, irmão. Nós temos pouca força, sim, mas força carnalmente, mas nós espiritualmente somos muito fortes. Nós, os fortes, devemos carregar as fragilidades dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. Cada um de nós procura agradar o próximo em vista do bem, para edificar. Na Bíblia, ou na Almeida, olha aí, irmão. Fala sobre algo. Que a edificação do teu irmão seja o quê? O teu alvo, a tua inspiração. Que seja a nossa inspiração, seja isso. A edificação dos nossos irmãos. Assim seja. Não. Eu acho que é Almeida mesmo. Mas aqui, irmão, está falando assim, que nós devemos buscar não a nossa própria satisfação, mas conforme, aqui ó, no 2, cada um de nós procure agradar ao próximo, em vista do bem para edificar. Se ele quer fazer o bem, irmão, se ele veio de tão longe, procura agradá-lo para a edificação dele. É uma Bíblia Almeida? Lê aí, então, lê alto, irmão. Bem não. Aí no 2, 15:2. Portanto, cada um de nós aguarda o seu próximo, que é bom para edificação. Mas então Almeida assim fala algo aí. Mas tá bom. Eles falam, portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento. É alvo. O alvo sendo alvo. Gente, tem uma Almeida que fala assim, mas deu para entender. Se o irmão está querendo fazer o que é bem, você está vendo que ele está tendo dificuldade, o que nós devemos fazer? Os fortes. Ajudá-lo. Ter o quê? Paciência. Isso. Entende? Mas se for o que é bom, o que é agradável a Yahweh. Agora, se não for, irmão, Varada. entende? Não é não passar a mão na cabeça. Porque fala visando o que é bem, o que é bem para Yahweh, o que é bom para o corpo. Agora, se não for, aí não caça agradar ele, não. Meu irmão,
A nova versão internacional fala: cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Não, mas tem uma que é alvo. Ah, meu celular que está descarregado aqui, mas tem uma que fala assim alvo. Mas tá bom. Por quê? É aquilo. Você vê que o irmão vem tão de longe e tudo. Se ele está demonstrando que ele realmente quer o que é verdade, está querendo caminhar na sinceridade, tem algum embaraço, mas embaraços assim naturais que eu falo assim, irmão, sem premeditação. Mas agora nós temos que discernir realmente as palavras, irmão, porque nosso ouvido está ficando aqui apurado. Você vê que naquele momento nós vamos ouvir até os passos no alto da moreira, os ruídos, né? Os ruídos dos passos do alto da moreira. Aí será o quê? Será um sinal. Quer dizer, não, agora vocês estão ouvindo, agora é por conta nossa. Não, não é da vida. Nós vamos ouvir e nós não vai sair daqui como fugitivo, não. Você vai esperar para apanhar. Entende? Espera aí que daqui a pouco vocês apanham. Vai juntar um exército. Entende, irmão? Entende? Vai juntar um exército. Aí vai poder cortar a orelha, mão, braço, pé, cabeça. Aí vai poder lançar toda a corda para a terra. Aí vai poder. Viu, irmão? Aí, ok, irmão da vizinha, mora na rua de Gessé, irmão. É, da vizinha que morava, né, na rua de Gessé. Segue na estrada de Gessé. Quem falou? É tremendo demais, né, irmão? Muitas vezes a gente pensava assim, né? Ficava inseguro, né? Da gente subir lá e bater de frente com eles. E aí agora a gente vê que quem que vai ficar com medo da gente são eles, que a gente vai subir com ira de justiça, né? Exatamente. Eles que vão se pelar quando ver que nós estamos chegando lá. É, porque sabe que o buraco é mais embaixo. E antes eu assim, pelo menos eu senti assim, nossa, né? Como vai ser isso? Como que eu vou fazer, né? Mas eu sei que no momento eu vou estar pronta. Exatamente. Eu que vou estar querendo subir. Exatamente. Com ira de justiça. Exatamente. Eles vão querer imitar a gente. Eles vão querer imitar a gente, mas nós tivemos um socorro, né? Que fala que nós lançamos o grito. E quando nós lançamos o grito, irmãos, né? E Al nos guardou, né? Na mão, mas quando eles lançar, que eles vão querer imitar a gente. Quando eles lançar o grito, e ela vai tampar, né? Vai tapar os ouvidos para não ouvir eles. É onde que eles vão, correr. E aí... E a gente tinha essa insegurança. Eu acredito que talvez até tenha ainda alguns irmãos que têm essa insegurança, né? Mas agora eu já não sinto mais isso. Eu já sinto que eu que vou estar querendo subir, já sabe tudo. Para poder correr até a né? Você está falando que aqueles querubim, aquelas aves, aquelas aves, entende? Que é um vidro de luz. E elas vão ser o quê? Vão ser cortadas de lá. Todo mundo, entende? Igual o irmão falou, eles vão voltar, vão querer imitar. Vão querer invocar, mas ela nunca vai ouvir. E eles vão ficar esperando. Entende? Vão ficar esperando. Eles vão querer depois que ele está arrependido, né? E até no aviso eles vão ser libertos. Aí naquele momento que eles vão ser lançados no lago de fogo. Entende? Por quê? Porque o que eles fizeram, eles feriram a face, igual o irmão sempre traz. Lá,
pro lado do Ceará, pro lado lá Nordeste, lá, você vê que com a mão na cara é o quê? Pedir para morrer, né, irmão? E a palavra fala não tem acordo nenhum entre Belial. Nós sabemos que é Belial, mas você vê que Acabe está falando assim, veste meus trajes. Está achando que vai fugir. Ele está vestindo, mas quem fez isso tudo foi ele. Foi Lúcio que começou tudo. Aí ele fala assim com o outro rei. Veste meus trajes, para me sair fininho. Até que o soldado venha, solta uma flecha no vento, e o vento conduz até o quê? Pra dentro da roupa dele. Para dentro da roupa dele e mata ele. É uma representação de Satanás. Chegou, irmão? É armadura aí. É o que acontece, entende? Emanuel vai receber toda a autoridade, porque fala que o dragão entregou toda a autoridade à besta. Achou que vai escapar, vai ter 1 quilômetro aí, né? Que é uma representação aí do milênio, em vista dos séculos que nós vamos receber. Ele vai ter 1 milênio, e no milênio ele vai ser solto. Aí vai ser o momento que a flecha vai pegar ele e ele vai ser lançado no lago de fogo. Assim seja. Em nome de Deus. Agora, só para finalizar aqui, fala assim, pois também, Romanos 15, 2, 15, 1, fala, nós de sorte devemos carregar a fragilidade dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. Cada um de nós procure agradar o próximo naquilo que ele está fazendo que é bom em prol da obra. Não é assim, o irmão está errando aqui, eu vou agradar ele e aceitar o erro. Não tem nada disso. Pelo contrário, aí você tem que desagradar e descer a cajadada. Pois também o Machia não buscou sua própria satisfação, mas conforme está escrito, os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Ora, tudo que se escreveu no passado é para o nosso ensinamento, que foi escrito, a fim de que, pela perseverança e pela consolação, pela perseverança, Filadélfia, por ter guardado a palavra da minha perseverança, e pela consolação do anjo que nos consola, que nos proporciona as Escrituras, e tenhamos esperança. Assim seja, irmão. Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Representando lá em cima, os filisteus lá em cima são os querubins, querendo tomar a terra prometida aos filhos de Yahusha. Viu? Então vamos lá, 1 Samuel 4. Aí nós vamos andar, que aqui fala da tomada, da derrota dos israelitas e captura da arca. Aí nós vamos mais para frente, quando chega a respeito, eu quero aqui, quem já leu esse texto sobre a captura da arca? Quem? O André. Quem mais? Hã? Irmão Clóvis já leu. Hã? A irmã também já leu. Só eles. Irmão Murilo, irmão Ronaldo, irmã Diene, a irmã Flávia, alguns irmãos. Vou levantar todo mundo a mão que já leu. Aí só lembrando aqui, quando foi devolver a arca, fizeram também alguns elementos que seriam elementos para ser uma restituição.
era ouro. Fizeram dois personagens. O que era irmão Donizete? Os dois personagens feitos de ouro. Eles foram entregar a arca e entregaram dois personagens também feitos de ouro. Não lembro. Irmão Natanael. Não. Irmão Robson Magela. Vocês estão chutando. Irmão Ed Clayton. Tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Isso. Eram 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Representando com o número 5, cada um dos príncipes dos filisteus. Uma restituição de cada príncipe filisteu. Quando fala tumor de ouro, porque o povo ficou com tumor. E quando fala de rato de ouro, estava remetendo à peste, à pestilência. Aí eu vou perguntar, qual pestilência que é transmitida pelo rato que dá tumor no corpo? Irmã Flávia. Isso aconteceu lá na Europa, recentemente. Recentemente, assim, entre aspas, né? É transmitida pelo rato. Quem que é irmão Murilo? Peste bubônica. Peste bubônica. A peste bubônica, chamada de peste negra, aconteceu lá na Europa. Então, quando está falando aqui, não estava falando assim, era peste bubônica. Remetendo o quê? Que era transmitida por rato e causava tumor. Entenderam, irmãos, como é que a Escritura, até nisso, ela trabalha para você usar a sua inteligência. Até isso. Né, irmã Angélica? Não seja. Vamos continuar. 1 Samuel. É as filhinhas. Primeiro Samuel. Capítulo 1 Samuel 7:1. 1 Samuel 7:1. Diz assim, página 398. Os habitantes de Cariate e Arim vieram e fizeram subir a arca de Iau. Conduziram-na à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para guardar a arca de Iau. Entendeu? Eu já expliquei. Quando fala Eleazar, no hebraico é a mesma coisa de Eliezer. Só que no português, para não ficar Eleazar, que Moisés tinha um filho chamado Eliezer. E Arão tinha um filho chamado Eliezer. Para não separar um filho do outro, eles falaram, ao invés de falar Eliezer para o filho de Arão, falaram Eleazar. Mas escreve no hebraico a mesma coisa. Eliezer. Entendeu? Aí, olha só. 1 Samuel 6:17. Os tumores de ouro que os filisteus levaram em reparação a Iau foram um por Azoto, um por Gaza, um por Ascalon, um por Gate e um por Gate e um por Ascaron.
os ratos de ouro em número iguais a todas as cidades dos filisteus até a grande pedra, onde se depositou a arca de Ial. Ainda hoje ela está no campo de Josué, Ial, em Bet-Sames. Ial, versículo 19, Ial feriu alguns dentre os homens de Bet-Sames. Bet-Sames, eles são israelitas. A cidade de Bet-Sames, eles são israelitas. Os bois que levaram a arca foram até Bet-Sames. Quando encontrou os moradores, eles falaram, é a arca. E eles foram e ficaram muito felizes, porque a arca estava sendo restituída aos israelitas. Mas Ial feriu alguns dentre os homens de Bet-Sames, pois eles tinham olhado o interior da arca de Ial. Foram desrespeitosos. Ele feriu entre o povo 70 homens. O povo ficou de luto, porque Ial lhe tinha dado tão duro castigo. Porque não temeram a Ial. Eles não podiam olhar para dentro. Por quê? Porque aquilo ali era limitado ao sumo sacerdote uma vez por ano. E eles eram povos comuns. Não podia olhar. Entendeu? Tinha que ter reverência, respeito. É aquela coisa, ninguém está olhando. Ial está olhando para você. Ial está olhando para você. Ial está olhando para você. Mas ninguém está olhando. Ial está olhando para você. E foi Ial que castigou aqueles homens que não tiveram respeito. Está entendendo, irmãos? Aqui, versículo 13, 1 Samuel 6,13. Estavam os de Bet-Sames fazendo a colheita do trigo no vale. Quando olharam, viram a arca e se alegraram ao vê-la. O carro chegou ao campo de Ialcha, Josué, de Bet-Sames, e parou no lugar onde havia uma grande pedra. Racharam a madeira do carro e ofereceram as vacas em holocausto a Ial. Os levitas tinham descido a arca de Ial e o cofre que estava ao lado dela e que continha os objetos de ouro, e tinham depositado tudo sobre a grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Sames ofereceu holocaustos e sacrifícios a Ial. Os 5 príncipes dos filisteus viram isso e voltaram a Ascaron no mesmo dia. Os tumores de ouro que os filisteus levaram em reparação a Ial foram, aí eu já li aqui esse pedaço, foram cada uma dos príncipes, né? Cada um dos príncipes que foi dado ali como reparação. Aí, versículo 20. Então os habitantes de Bet-Sames disseram: quem poderá estar em pé na presença de Ial? Esse Ial santo? Para quem irá ele agora, saindo daqui? Enviaram mensageiros aos habitantes de Cariate-Jearim, e com essas palavras: os filisteus restituíram a arca de Ial. Descei e fazei-a subir até vós. Os habitantes de Cariate-Jearim vieram e fizeram subir a arca de Ial, conduziram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eliezer, seu filho, para guardar a arca de Ial. Para guardar a arca de Ial. Viu? Aí, irmãos,
Aí a irmã Lucinha, ela me trouxe uma palavra ontem. Ó, ela trouxe para mim uma palavra. Vocês vão abrir. Ajudadora. Ó, 1 Crônicas 15, 24. 1 Crônicas 15, 24. Página 569. Isso, minha irmã. 500. Hoje eu vou fazer perguntas só para os irmãos que não estão morando aqui. 1 Crônicas 15, 24. 1 Crônicas 15, 24. Diz assim, ó. Olha aqui, irmão Natanael. Os sacerdotes Sebanias, que a gente sabe que Sebanial, quando tem Ias, é Ial. Sebanial, Josafá, Nataniel, Amizaial, Zacarial, Benaial e Eliezer tocavam a trombeta diante da arca de Ial. Obed-edom e Jeias eram porteiros junto à arca. Porteiros. Então, olha aqui. Você vai contar para mim, você vai contar comigo, tá? Os nomes dos sacerdotes. Versículo 24. Por que 24? Porque é 24. Os sacerdotes Sebanial, 1. Josafá, 2. Nataniel, 3. Amazai ou Amassaial, 4. Zacarial, 5. Benaial, 6. E Eliezer, 7. Eliezer, 7. 7. Eles tocavam a trombeta diante da arca de Ial. Eu tive uma visão. Eis que tinha 7 anjos, com 7 trombetas, que tocavam diante de Ial. Vocês marcaram aqui? Agora nós vamos lá em Apocalipse. Vou marcar que depois nós vamos ler de novo. Apocalipse. Porque tudo se repete. Porque tudo se repete. Apocalipse quanto? 8. Apocalipse 8. Apocalipse 8. Versículo 2. Apocalipse 8, 2. Vi então os 7 anjos que estão diante de Ial. Deram-lhe 7 trombetas. Aí você marca aqui. Agora você volta lá. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 24. Agora vamos lá. O sacerdote Sebanial, Josafá, Nataniel, Amazial, Zacarial, Benaial e Eliezer tocavam a trombeta diante da arca de Ial, fazendo link com lá atrás. Agora você sabe, quando Colossenses fala 1,15, porque Ialcha é a imagem de Ial invisível. Então, a arca é a representação de Ial,
Mas a arca é Yahshua, é a imagem de Yahweh invisível. Entendeu? Então, quando se estava vendo a arca, era como estar vendo Yahweh. Mas a arca era de quê? Qual que era a madeira que ela era feita? Quem vai falar? Não, era de acácia, revestida de ouro. Quando fala madeira, remete o que, irmão Robson? Madeira remete o que? Algo que pode se estragar. Isso, algo perecível. Por isso que Paulo fala assim: quando este corpo mortal for revestido de imortalidade. Por quê? Porque os utensílios do templo não podia estragar. Então, os utensílios eram de madeira revestido de ouro. E o ouro nesta terra é algo representativo de algo que não se destrói, não se estraga. Porque não enferruja. Porque não sofre a ação do tempo. Ou seja, dura eternamente. Então, quando a arca era de acácia, que é uma árvore, representando Papai Yahshua, que veio como homem mortal, foi revestido de ouro, é o momento que ele é ressuscitado, ele mostrando que não poderia a arca ser o próprio Yahweh. Por quê? Porque tem cedro, não, tem acácia. Mas ele foi revestido de ouro. Por isso que Papai Yahshua, ele veio 100% homem. E aí morreu. E quando ele morreu, ele foi ressuscitado. Ou ele ressuscitou sozinho, irmão Donizete. Como que um homem mortal pode ressuscitar ele mesmo? Alguém teve que ressuscitá-lo, porque ele tinha que vir como acácia, como algo destrutivo, que se podia destruir. Aí ele veio como homem, morreu. Aí eu falo com os irmãos, qual a diferença? Qual a diferença? Vou escolher um irmão aqui para falar de fora. Vou pegar aleatório. Irmão Sandro. Cadê o irmão Sandro? Fica em pé, irmão. Irmão Sandro. Qual a diferença de reviver para ressuscitado? Reviver é quando a pessoa retorna para o mesmo corpo. Ressuscitar é o corpo celestial. Exatamente. Então, aí. Então vamos analisar. O acácia, porque os utensílios eram de cedro, mas a arca era de acácia. Se Papai Yahshua foi ressuscitado, ele tem que ter manifestado como ouro. Mas se ele estava revivendo, ele ia se reviver como o quê? Como acácia. Ele revivendo como acácia, ele teria marca na mão. Sim. Como acácia, sim. Mas como ouro? Não. Porque a palavra fala, quando o que é corruptivo, o que significa? Corruptivo pode ser estragado. Aquilo que pode ser estragado, que cheiro bom, né? Aroma agradável. Aí, quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade,
mostrando o que é corruptível, que pode ser destruído, se revestir daquilo que não pode ser destruído, mostrando claramente o evangelho anátema de Mateus, de Marcos e de João, que fala, pega aqui nas minhas feridas. Agora nós vamos ver o de Lucas. De Lucas não fala de ferida. Ele fala, pega aqui na minha mão e veja que eu não sou espírito. Você pega na minha mão mesmo. Aperta. Você vai sentir o que aí dentro? Osso. Aperta minha mão, você vai sentir osso e carne. Vamos abrir? Lucas. Vamos lá em Lucas. Vamos abrir Lucas. Lucas, versículo 24. 24 de novo. Página 1836. Ó, Lucas 24, 36. Vamos abrir Lucas 24, 36. Por isso que vocês precisam o quê? Lançar fora o vinho velho. Lançar fora o vinho velho. Porque o vinho velho é o vinho fermentado. E não se põe vinho novo em odre velho. Ó, falavam ainda quem? Os apóstolos. Quando o próprio Yahshua se apresentou no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito. Imaginavam ver um espírito. Mas ele disse, por que estáis perturbados? E por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede aqui minhas mãos e meus pés. Veja minhas mãos e meus pés. Sou eu. Apalpai-me. Entendei que um espírito não tem carne e nem osso. Como estáis vendo que eu tenho. Pega aqui na sua mão. Pega, aperta assim, ó. Pega a sua mão e aperta. Você vai sentir o seu ossinho e a sua carne. Ele não está falando aqui, pega na minha ferida. Não. Por quê? Porque ele foi revestido de ouro. Foi revestido de imortalidade. Ele não foi revivido. Ele ressuscitou. Foi ressuscitado por um anjo. Viu? Por quê? Porque a gente já sabe na antiga aliança que um cordeiro, para ser recebido por Iau, ele não poderia ter nenhum machucado. Ele não poderia ter nenhuma mancha. Ele não poderia ter nenhum esfolado. Ele tinha que ser um cordeiro perfeito para que o seu sacrifício fosse recebido. Então, todo aquele machucado que papai sofreu não poderia estar mais presente, porque ele ia para Iau. Ele ia para Iau. E para ir para Iau, para ser recebido, ele não poderia estar machucado, imperfeito, ter mancha, mácula. O que é uma mácula? Mácula é uma ferida. Ele não poderia ter nenhuma cicatriz. E é por isso que o que é corruptível se revestiu da incorruptibilidade. É esta, por isso que não dá, irmãos, para você continuar fermentado pelos evangelhos mentirosos. Quando ele fala, pega na minha mão, ele não está falando, pega nas minhas feridas, não, porque não tinha mais ferida.
pega na minha mão, você vai sentir o meu osso e a minha carne. Não sou espírito. Por isso que é necessário, há um só evangelho. Há um só evangelho. O evangelho de Lucas. E é isso que Filadélfia fez nessa terra, trazendo a verdade. O mensageiro de Sardes, ele fala, o evangelho de Lucas é a escritura, mas não abandona do de Mateus. Por quê? Porque ele está ainda fermentado pela católica, falando de trevas exteriores que você não encontra em Lucas. Não existe trevas exteriores. Está entendendo? Só que como Lucas não fala sobre isso, e ele defende esta tese, então ele não pode lançar fora o vinho velho de Mateus. Por quê? Porque se ele for abandonar o vinho velho para seguir a escritura de Lucas, ele tem que abandonar também a doutrina da trevas exteriores. Entenderam, irmãos? É a estratégia de Satanás para segurar o laço do passarinheiro. Para segurar. Aí o passarinho não consegue voar. Fica preso. Entenderam? Gratidão? Não tá por quê, irmãos? Vocês tinham parado? Não, nós estávamos fazendo... Você estava Só ruminando? Eu estou gravando aqui. Tá gravando? Muito bem, meu irmão. Isso é o irmão prudente. Irmão prudente. E eu gravei a sua também. Gravou? Aí. Tem que gravar. Né? Tem que gravar. Para juntar no celeiro. Né? Por quê? Porque o pão que foi repartido perante toda aquela multidão, depois foi o quê? Recolhido. E recolheram quantos cestos? Vou ver aqui qual irmão que eu vou perguntar. Eu vou abraçar você. Vamos ver qual irmão que eu vou perguntar aqui. Eu só quero aprender. Irmão Ed Cleiton. Quantos cestos se recolheu do que sobrou? Ah, não, meu irmão. Eu acreditava tanto que você ia saber. Né? Todas as outras eu tô acertando e logo veio que eu não sei. É. o Edgar no lugar do Edgar? Aqui, ó. Aqui, ó. Isso é para você ver que mais importante que o nome de Jó é o que foi ensinado. Não aquilo que não foi ensinado. São 12 cestos, representando as 12 tribos de Israel. São 12 ou não são, irmã? São? São 12. São ou não são? São 12. 12 cestos. Tem desaparecido. Olha aqui. O sol desapareceu. Quem que é a representação do sol? Irmão, deixa eu ver qual é irmão aqui, ninguém fala. Nós vamos ver irmã Marinalva. E Alcha, representação do sol. Tendo desaparecido o sol. O véu do santuário rasgou-se ao meio. E Alcha deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O corpo ficou. Ou seja, o espírito voltou para Ial e o corpo ficou, a arca. O corpo. E aí é aquele ensino de ontem que papai nos mostrou. Porque os nossos inimigos tomaram o santuário de Ial, a casa de Ial vivo. Tomou a vinha na terra e tomou o templo no céu.
Quando ele tomou o templo, ele também tomou o corpo de Papai Yahshua, porque o Espírito já não estava na arca. O Espírito não estava na arca. O Espírito não estava na arca. Por quê? O Espírito voltou para Yahweh. Agora, essa arca espera o outro Espírito. Mas é um Espírito diferente? É um Espírito diferente? Não é diferente, irmão. Não é, porque aquele que era semelhante, quando herdou o mesmo Espírito. E é esse mesmo Espírito que vai entrar novamente para dentro da arca. Estão entendendo agora? Sim. Ficando claro, porque a representação de Micael fazer uma guerra com Lúcifer, nós vamos abrir então essa palavra, e essa palavra sobre a disputa do corpo está onde? Vamos lá. Judas e Alda. E Alda, você vê que Ialda era irmão carnal, entre aspas, de Papai Yahshua, mas adotivo, porque Papai Yahshua é filho de Yahweh Altíssimo, e ele era irmão adotivo. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos abrir lá. 2137, antes de Apocalipse. Você vê que Ialda, Judas ali, ele falava muito claramente sobre as coisas celestiais. Falava muito claramente sobre as coisas celestiais. E ele diz assim. Vamos pegar aqui, ó. Judas 1, versículo 5. Judas 1, 5. Olha aqui. Ele fala: quero trazer-vos à memória. Quero trazer-vos à memória. Mas ali, Judas e Alda, ele tinha memória celestial? Não. Mas ele tinha o Espírito compartilhado. E ele já deixou isso aqui para nós. Ele fala: quero trazer-vos à memória, embora já saibais de tudo de uma vez por todas, que o Mestre, depois de ter libertado seu povo da terra do Egito, destruiu os incrédulos. Destruiu os incrédulos. Aonde? Aonde, irmãos? Depois de ter libertado o seu povo da terra do Egito, libertou o seu povo da terra, destruiu os incrédulos. Destruiu os incrédulos. E muito bem, irmã Lúcia. Vocês têm que falar igual ela está falando aqui, irmão. Libertou do Egito, o povo foi para o deserto. E lá no deserto já começou a aparecer um tanto de incrédulo. E eles foram mortos no deserto. Os incrédulos não entraram.
Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. No deserto. Não foi assim? Foi Apocalipse 12. A mulher deu à luz um filho varão. Filho varão também é a mulher. Não a que deu à luz, mas a que nasceu. E ela foi levada para o deserto para ser alimentada 1260 dias. E ali no deserto, esses que estão andando no deserto estão perseverando. Perseverança de Filadélfia. Mas muitos não creram na mensagem. E por não crer na mensagem, vão morrer aonde? No deserto. Como aconteceu lá na antiga aliança. O povo ficou rodando no deserto, rodando no deserto, rodando no deserto, rodando, até que toda aquela geração morresse. E vai entrar só a nova geração, a geração que nasceu no deserto, e não aquela que saiu do Egito. Porque aquelas que saíram do Egito entraram quem? Vamos lá, não respondam. Vamos ver qual irmão vai falar. A irmã Maria. Quem entrou? Daqueles que saíram do Egito, quem entrou? Eu lembro que Josué entrou, e mais aqueles que estavam acreditando ali na palavra de Deus. Vai ser mais específica para mim. Fala para mim. Eu não lembro os nomes. Não, você precisa lembrar. Aqui, ó. O irmão Santo quer falar. Pode deixar ele falar? Pode? Você vai dar a vez para ele? Pode falar, irmão. Duas irmãs velhas que saíram do Egito, só entrou Yalcha e Caleb. Isso. Da nova geração entraram os seus, que nasceram no deserto. Isso. E daqueles que saíram do deserto, foi Josué, Caleb e quem mais? Que veio os Egípcios, Quase você acertou. Mas eu te dou nota 9. Quem vai completar? A irmão Felipe. Você consegue completar, meu irmão? Ó, ele falou certinho. Daqueles que nasceram no deserto, todos entraram. Mas dos que saíram do Egito, entraram Josué e Caleb. E mais quem? E a tribo de Levi, né? E a tribo de Levi. Por que a tribo de Levi, irmão Santos? Porque na hora que Marcha desceu do monte, lá do monte no monte Sinai. Aí ele viu a idolatria do povo que estavam adorando os dois. E foi feito com Arão. Arão foi obrigado a construir aquele coisa. Aí ele falou o quê? Aí os que estiverem do meu lado, quem for por Ial, atrás de mim. E quem é que foi atrás dele? A tribo de Levi. Por isso a tribo de Levi também foi poupada. E também pôde entrar na terra prometida. Então, eles já eram adultos. Então, quem dos que saíram do Egito, que entraram na terra prometida, foi Josué e Alcha, Caleb e os levitas. E no mais, os que nasceram no deserto, todos entraram. Entenderam, irmãos? Irmão Shaul nos chamou para comer. Nós vamos comer, aguardar um pouquinho e voltar à continuação desse estudo. No nome de Alcha. Vamos agradecer papai, né? Vamos agradecer papai. Vamos juntos. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja.